Boa noite. Hoje estamos no dia 26 de abril de 2021, no estudo, meu Deus do céu, que estudo do EAD, e sejam bem-vindos a todos. Bom, Maria Helena está faltando. Eu vou compartilhar a tela. Gente, olha só. Hoje eu encontrei a Suzana Gostal, o Ernesto também. Eu encontrei alguns vídeos que falam sobre o tema do EAD. No EAD, nós estamos aqui no livro 1, módulo 2, roteiro 23, né? E vamos falar sobre a cisma. E também, se der tempo, monarquia papal. Então, é um tema assim, meio denso, e eu fui buscar vídeos. Antes, vamos fazer a nossa revisão. Vocês estão vendo a tela? Não. E agora? Abrir, já está. Então, eu vou fazer isso aqui. Vamos fazer a nossa revisão. Então, paramos há 2 semanas atrás. Deixa eu ver aqui, porque eu não quero me equivocar. Aqui. O que foi mais visto por nós, lembram-se aqui do mapa de Istambul, que até a Suzana comentou, falou sobre isso. Então, o que nós conversamos só foi o cristianismo como religião do Estado. Então, aí está aqui. Quer ler? Quem quer ler? A história... É uma revisão, viu? É onde está o vermelho. Sim. A história registra que Constantino foi proclamado imperador na Bretanha em 306, enquanto Maxêncio conspirava em Roma. Constantino prosseguiu com suas campanhas na Gália e entrou em Roma com seu exército em 312, derrotando Maxêncio às margens do rio Tibre. Em 324, fez-se imperador do Ocidente e do Oriente. Em 330, converteu a cidade grega de Bizâncio em capital do Império, com o nome Constantinopla. Em 1453, sob o domínio turco, foi rebatizada de Istambul. E nós conversamos bastante sobre Constantino, e por isso que se chama Constantinopla. Vimos isso. Hã? Sim. Né? Então, Sandro, segue, por favor. Embora não fosse cristão, pois só foi batizado em seu leito de morte, Constantino declarou-se protetor da Igreja. O cristianismo foi declarado religião oficial do Império. O Concílio de Niceia, o primeiro concílio ecumênico, foi convocado pelo imperador e realizou-se em 325, numa sala do Palácio Imperial de Vermelho. As conclusões do concílio compendiadas no símbolo da fé foram promulgadas como lei do Império. Transformar o cristianismo em religião foi um ato político do imperador, amparado pelas suas percepções psíquicas. Bom, o que vai importar aqui, na verdade, nessa revisão, é o quê? O que nós vimos aqui, que essa Constantinopla, nós vimos, não é tão importante. Mas isso, transformar o cristianismo em religião como ato de Estado, como ato político do imperador. Né? Isso que realmente aqui. Lemos tudo isso só para entendermos isso aqui. Tá? Claro que é primordial termos um pouco sobre a história, mas o que realmente nos conta é isso, o cristianismo
como religião oficial do Estado, tá certo? Eu vou colocar, como vocês não estavam, a Suzana e o Sandro, nós vamos falar sobre o cisma, sobre a cisma, no caso, algumas falam o cisma, outros falam a cisma, né? Então, como eu vou procurar, no caso, vou utilizar os vídeos, alguns vídeos, no caso, sobre o tema cisma e sobre monarquia papal. Depois disso, observem direitinho, porque depois que terminar o vídeo, eu gostaria de fazer algumas perguntas, tá? O vídeo tem 15 minutos, mais ou menos. Tá certo? Uhum. Eu achei melhor para poder ficar mais dinâmico, no caso. E é muito interessante esse vídeo, viu? Gostei muito. Espera aí. Não é esse, não. Eu tenho que sair. Ai, 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 ai. É complicado. Deixa eu me ver aqui como eu vou chegar. Que eu tenho que, no caso, diminuir esse. Aqui. Já tem muito tempo que o cristianismo deixou de ser uma religião com completa unidade doutrinária e eclesiástica entre todos os seus fiéis. Hoje nós podemos dizer que a cristandade está dividida em 3 ramos majoritários. A Igreja Católica. Vocês estão escutando? É um bocadinho baixo. Sim. Baixo? Eu estou escutando bem. Relativamente bem. Já está no bem. coisa. Sim, continua. O protestantismo e a Igreja Ortodoxa Oriental. O protestantismo, como é de conhecimento geral para nós aqui do Ocidente, tem uma origem bem definida. Ele tem sua semente exatamente numa dissidência em 1517, quando um monge agostiniano chamado Lutero resolve quebrar com a unidade de fé na Europa, reinterpretando praticamente toda a doutrina cristã construída ao longo de vários séculos. Essa daqui talvez seja a ruptura mais famosa do cristianismo. Só que 5 séculos antes da Reforma Protestante, 5 séculos antes de Lutero, já tínhamos uma divisão com precedentes históricos muito mais profundos acontecendo na cristandade. E aqui eu estou falando do grande cisma do Oriente de 1054, que simplesmente dividiu ao meio a cristandade, separando-a entre Igreja Católica Romana no Ocidente e Igreja Ortodoxa no Oriente. Mas, diferente do protestantismo, que tem causas e origens muito bem esclarecidas, o grande cisma de 1054 tem raízes muito antes de 1054. Nós podemos dizer que ela começa lá no século III ainda e vai evoluindo, vai tomando corpo até haver um rompimento oficial em 1054 que perdura até os dias de hoje. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: até meados de 280, o Império Romano é que dominava toda a porção que circunda o mar Mediterrâneo. E daí que vem a expressão Mare Nostrum, né, que é o nosso mar, o mar é nosso. Então, norte da África, Oriente Médio, Ásia Menor e praticamente toda a Europa pertencia ao Império Romano. E um só era o imperador. Então havia uma forte unidade política nessa região sob o domínio romano. Porém, com a divisão do Império em ocidental e oriental por Diocleciano em 286, nós temos um princípio de desarmonia entre povos ocidentais e orientais do Império. Já em 330, Constantino transfere a capital de Roma para Bizâncio, naquilo que ele quis chamar de a Nova Roma. E é daí que nasce Constantinopla, a cidade de Constantino, que ficava na parte oriental do Império. E, por fim, em 476, nós temos a fatídica queda do Império Romano Ocidental por ocasião das invasões de povos bárbaros que tomaram a cidade de Roma. Mas, enquanto o Império Romano do Ocidente colapsava ao ser conquistado por povos bárbaros, o Império Oriental sobreviveu a tudo isso e continuou com o nome de Império Bizantino no Oriente por quase 1000 anos ainda. Então dá para ver que por conta dessa divisão política do Império e posterior queda do lado ocidental, seria também inevitável que Oriente e Ocidente se afastassem ainda mais culturalmente. E, consequentemente, isso também afetou o desenvolvimento do cristianismo nessas regiões. Então é o seguinte: as primícias dos desentendimentos entre o Oriente e o Ocidente se deram da seguinte forma.
Bom, o Oriente era dos gregos, né? E os gregos eram intelectuais, inventores da filosofia, eles desenvolveram a escrita, a arte, o conhecimento. E também não é de se estranhar que as primeiras e as maiores elaborações dogmáticas do cristianismo também viessem do Oriente, né? De predominância grega. Então, além do Novo Testamento ter sido escrito em grego, muitas questões teológicas acerca da Trindade, da pessoa de Cristo, de aspectos morais e de fé, também se deram no Oriente. E isso tudo sem contar os vários concílios ecumênicos dos primeiros séculos da cristandade, que aconteceram quase todos, ou se não todos, no Oriente. Então, se a tendência grega já era de desprezar os romanos, por entender que eles eram inferiores culturalmente, imagina os pobres povos bárbaros, que nem sequer uma cultura basilar tinham, coitados. Já por outro lado, o Ocidente, né, herdeiro do direito romano, era muito mais disciplinado, eles eram mais práticos, e eles viam o grego como um tagarela, alguém que pensa muito, que mais fala do que faz, que é bem aquela idealização do filósofo, né, alguém que passa o dia inteiro só pensando nas coisas. Então, os ocidentais, né, que eram muito mais práticos, eles eram muito mais disciplinados, eles tinham essa visão acerca dos gregos. E para acentuar ainda mais o distanciamento entre latinos ocidentais e gregos orientais, nós temos o idioma, que é um grande complicador. O latim, um dialeto da região do Lácio, na Península Itálica, era praticamente desconhecido e desprezado no Oriente. Já o grego, até o século IV, era a língua franca, sim, do Império Romano, mas deixou de ser no Ocidente com a divisão e a queda do Império Romano por ali. Agora, a língua mais difundida seria o latim, e o grego passou a ser esquecido no Ocidente. Agora, nos voltando mais à questão religiosa mesmo, que afinal é a finalidade desse vídeo aqui, né? Haviam também tradições diferentes no Oriente e no Ocidente, como, por exemplo, a data da Páscoa, o dia de jejuar, que os latinos faziam no sábado, já os gregos não, a Eucaristia. Os orientais usavam pão fermentado na Eucaristia, já os ocidentais não, usavam pão azedo. O celibato do clero, que no Ocidente era obrigatório, no Oriente não. Também quanto ao uso da barba, membros da Igreja Latina cortavam a barba sem problema. Porém, esse não era um costume que os gregos viam com bons olhos. Mas, como você pode perceber, essas não são tradições que afetam diretamente as verdades de fé. Então, eles deixavam passar sem maiores conflitos entre eles. Mas, mais para frente, temas como a filioque e a primazia do bispo de Roma iriam acirrar, de fato, os ânimos entre latinos e gregos, como iremos ver. Outra coisa muito importante de se ressaltar é que, no começo, o governo da igreja se desenvolvia como uma pentarquia, não uma monarquia, como é hoje, né? Então, basicamente, eram 5 patriarcados fundados pelos apóstolos, e em cada patriarcado havia um bispo que governava a igreja daquela região. Então, nós tínhamos o patriarcado de Roma, o de Jerusalém, de Alexandria, de Constantinopla e de Antioquia. O patriarcado de Roma era, obviamente, o que detinha primazia sobre os demais, por vários quesitos que não vale a pena a gente entrar aqui, para esse vídeo não ficar com 1 hora de duração, né? Mas a dificuldade em aceitar a primazia de Roma por parte dos outros patriarcados foi basicamente um dos motivos que mais influenciaram o grande cisma de 1054. E a gente começa a entender bem isso quando a gente vê que em 330, né, Constantino havia transferido toda a glória imperial romana para Constantinopla. Então, basicamente, o atrito principal era entre os patriarcados de Roma e o de Constantinopla. Constantinopla agora era a capital do império e a cidade mais importante do mundo. O esplendor da corte imperial estava todo ali. Como é que eles iriam acatar ingerências de Roma, que se enfraqueceu ao longo do tempo, ao ponto de ser conquistada por bárbaros, entendeu? Esse era o pensamento. Já Antioquia e Jerusalém tinham poderes limitados como patriarcados, eles deixaram de ser cidades importantes para o cristianismo. E Alexandria, que era bem poderosa, perdeu sua importância após a anexação do Egito ao Império Muçulmano. Logo, Roma e Constantinopla, do Império Bizantino, reivindicavam para si a primazia entre os patriarcados. Vale acrescentar aqui algumas características muito importantes sobre o Império Bizantino. Primeiro que os imperadores bizantinos, ou seja, líderes seculares e não religiosos, eles tinham um costume muito forte de querer influenciar diretamente assuntos de competência eclesiástica, até para manter a Igreja Oriental sob seu controle, uma prática conhecida como cesaropapismo. E isso poderia até não ser um grande problema se eles advogassem retamente por doutrinas corretas. Só que não. Muitas vezes eles favoreciam justamente doutrinas heréticas, o que contrariava Roma, que conseguia se manter bem na doutrina correta. Grande parte das heresias que abalaram fortemente o mundo cristão surgiram justamente no Oriente, como as heresias do arianismo, do sabelianismo, nestorianismo, montanismo,
gnosticismo, maniqueísmo. Mas eu queria citar aqui especialmente a doutrina do monofisismo, que assume hereticamente que Jesus tinha somente a natureza divina, o que contraria lá a questão das duas naturezas de Cristo, a divina e humana. Ou seja, eles negavam a humanidade de Cristo. Isso se dá exatamente por causa daquilo que eu falei. Os gregos eles tinham uma visão muito mais espiritual da fé do que humana. E isso também se aplica à heresia do iconoclasmo, ou seja, da quebra de imagens e ícones religiosos. E no século VIII era moda no Império Bizantino você destruir imagens sacras. Muitos bispos que passaram por Constantinopla, imperadores bizantinos, aprovavam tal prática. Já tinha virado praticamente tradição. E a Igreja Latina, como era de se esperar, repudiava isso como uma grande heresia. E será que dá para acentuar ainda mais as divergências entre o catolicismo oriental e ocidental? Claro que dá. É só a gente voltar para a criação do Sacro Império Romano da nação franca no ano 800. Os francos eram um povo bárbaro que haviam se recém-convertido ao catolicismo e eles tiveram um grande sucesso militar e político com Carlos Magno no século VIII, que construiu um grande império na Europa Central. E nessa altura do século VIII, os bizantinos lá do Oriente faziam pouco caso de defender a Igreja Ocidental dos ataques bárbaros, principalmente dos lombardos, que ameaçavam conquistar Roma e oprimir o papado. Daí o Papa, logicamente, teve que apelar para Carlos Magno, que, como católico fervoroso que era, atuou firmemente na proteção da Igreja de Roma. E como o Reino Franco havia se tornado um verdadeiro império por seu tamanho e pelas conquistas de Carlos Magno, o Papa, no ano 800, coroa Carlos Magno César e Imperador Romano, formando assim novamente o Império Romano do Ocidente. Só que isso não foi lá bem recebido no Império Bizantino, que se recusava a aceitar um povo bárbaro como um novo império cristão. Eles viam isso como uma usurpação. Mas até aí tudo bem. Apesar de todas essas divergências citadas, não havia ainda um cisma entre o Oriente e o Ocidente até o século IX. Constantinopla reconhecia Roma como patriarcado e vice-versa. Porém, a tensão de ânimos começou a se elevar com a ascensão de um patriarca constantinopolitano chamado Fócio, em 858. Fócio, que havia chegado de forma ilegítima ao posto de patriarca, abriu uma campanha violenta contra os cristãos no Ocidente. Apoiado pelo então imperador bizantino, Fócio condenava práticas latinas, como a celebração da Eucaristia com pão ázimo, o jejum no sábado, mas principalmente a introdução da cláusula filioque no credo. Mas você deve estar se perguntando, o que seria o filioque? Bom, nós sabemos que o credo niceno-constantinopolitano, que advém lá do século IV, descreve a crença dos cristãos católicos, né? E, em certa parte, o credo dizia o seguinte: creio no Espírito Santo, que procede do Pai. Porém, a Igreja da Espanha, em fins do século VI, acrescentou que, além do Espírito Santo proceder do Pai, ele procede também do Filho. E isso envolve questões teológicas muito complexas, então foge do escopo desse vídeo aqui. Mas fato é que a acusação de Fócio de deturpação do credo por parte dos latinos criou uma divisão teológica pesada entre cristãos orientais e ocidentais. Um acusava o outro de heresia, que respondia falando que a heresia vinha do outro. Então, em 867, o patriarca Fócio excomungou o Papa São Nicolau I. Já em 869, 2 anos depois, o Papa Basílio I excomungou Fócio. Então, houve efetivamente um cisma entre a Igreja Oriental e a Ocidental, mas depois de muitos anos de bagunça, com reviravoltas e com a morte de Fócio em 898, a comunhão com Roma pôde ser finalmente restabelecida. Então foi algo que teve ali seu impacto, mas não durou por muito tempo. Mas com certeza isso serviu de precedente histórico para o que viria a ocorrer mais de 150 anos depois disso. E é claro que aqui eu estou falando do cisma definitivo de 1054, né? Então, só para resumir, para você entender como é que nós chegamos até aqui, o lento desentendimento que se decorria ao longo do tempo entre as duas metades da igreja tinha múltiplas causas. A evolução diferente dos ritos e práticas, que eram mais fixos e uniformes no Oriente, mais variados no Ocidente, desacordos teológicos e morais não tão importantes assim, como a questão da barba lá, por exemplo. Nós ainda tivemos a introdução da filioque no credo por parte dos latinos, que gerou um mal-estar entre os bizantinos. A má vontade também do patriarca de Constantinopla em reconhecer o primado da sé de Roma. Mas, apesar do cisma de Fócio no século IX, nós ainda tínhamos uma única igreja católica, mesmo que dividida entre ocidental e oriental. Só que a ruptura final e definitiva em 1054 tem na sua causa a ambição de um único homem, Miguel Cerulário, patriarca de Constantinopla, que desejava ser o chefe único
de uma igreja que subordinasse todas as dioceses do Oriente. E o erro dos ocidentais, e principalmente do Papa Leão IX, foi o de não perceber que a ruptura era um desejo claro de Miguel Celulário. E por ocasião do envio de 3 legados papais a Constantinopla pelo Papa Leão IX, composta pelo cardeal Humberto e 2 outros prelados, a fim de discutir as acusações de Celulário contra a Igreja Latina e as relações entre Oriente e Ocidente, que se desgastaram bastante, ainda mais após a decisão radical de Celulário de fechar igrejas e mosteiros latinos em Constantinopla, Miguel Celulário se mostrou bastante intransigente. Nem se encontrar com os cardeais enviados pelo Papa ele quis. E numa decisão talvez precipitada, os legados papais recorreram ao recurso extremo. Excomungaram a Miguel Celulário, que logo respondeu na mesma moeda, excomungando o Papa. E em 24 de julho, um sínodo oriental consagrava a ruptura, reforçando ainda mais a rivalidade entre Oriente e Ocidente, que nas cruzadas, com um lado atacando o outro, teria consequências trágicas, usando os pretextos do cisma para tal. E um fato um tanto curioso da gente mencionar aqui é que, por ironia do destino, Constantinopla, que outrora se levantou contra o Ocidente, usando a questão da procedência do Espírito Santo, foi capturada pelos maometanos em 1453, justamente no dia de Pentecostes, que representa nada mais nada menos que a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Cristo. Então eu não sei se é coincidência ou não, mas é um tanto curioso. Hoje em dia, as excomunhões mútuas entre o Patriarca de Constantinopla e o Papa já foram anuladas depois do Concílio Vaticano II, mas parece que é mesmo ilusão a gente pensar numa reunificação de Oriente e Ocidente sob uma mesma Igreja Católica. Lembrando que você pode se tornar... Bom, foi rápido, rápido, mas... Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maria Helena. Boa noite. Boa noite. Você entrou, você deu para ver o vídeo? Não, eu entrei agora. Tá Sou certo. o Papa com... Eu vou colocar depois no grupo, tá certo? Bom, deixa eu ir lá para poder começar aqui mais uma vez. Quem faria uma síntese desse cisma, mas nesse no que está se referindo a esse senhor do vídeo? Por que houve essa ruptura entre a igreja, essa separação entre a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa? O que ele disse? Por que foi? Eu posso falar? Pode, por favor. Olha, foi uma coisa, eu diria que é bastante humana, né? Quer dizer, foi determinada não pela preocupação exatamente com a doutrina cristã, mas foi determinada mais por uma questão política da parte oriental, que queria realmente, uma vez que os latinos estavam enfraquecidos, embora eles representassem os latinos, né, representasse Roma, né, eles queriam a predominância total deles sobre Roma, não só politicamente, como eles, a parte mais importante do império, que tinha sido fracionado, mas também eles como os dominantes em relação à fé cristã. E foi isso que foi criando atritos e brigas. Você prestar atenção no vídeo, você vê que as razões pelas quais eles brigavam eram irrisórias. Não tem nada a ver com a fé propriamente dita. Os ensinamentos básicos de Jesus totalmente esquecidos. Eles ficavam brigando por causa de bobagens, mas o significado por trás disso era a vontade política, né, de Constantinopla se sobrepor a Roma, né, que tinha sido a todo-poderosa, mas que agora estava enfraquecida e tal, então eles queriam se aproveitar da igreja para começarem primeiro se impondo como os donos da verdade, né?
os donos da bola, né? Como a gente diria hoje na gíria, né? É isso que eles queriam, se autoafirmar, Isso. né? E, na verdade, resultou em quê? Resultou que ficaram duas igrejas que são muito paralelas, porque as diferenças são muito poucas entre elas. A Igreja ortodoxa meio que se fechou, até por razões militares, né? E porque Constantinopla caiu nas mãos dos muçulmanos. Foi destruída e depois foi islamizada, né? E o que restou, eles precisavam se fechar para se conservarem, para não serem totalmente destruídos. Então, hoje você tem igrejas ortodoxas, predominantemente no Egito, na Síria, no Líbano, em Constantinopla não tem. Você imagine, né? Você imagine no que resultou a ironia da coisa, né? Foi o que ele Porque falou, né? Constantinopla exatamente. na Turquia. Porque agora é dominada pela Turquia, país muçulmano, e lá tem algumas igrejas, mas são armênias. Pouca coisa, nada de de grande monta. E a sede da Igreja Ortodoxa, que foi o orgulho dos cristãos durante muito tempo, que era chamada de Santa Sofia, né? Quando os muçulmanos entraram, eles transformaram numa mesquita. Isso. E depois virou um museu e agora eles resolveram botar uma mesquita lá de novo. Entendeu? Esse ano, não sei se foi esse ano ou ano passado, eles mudaram para mesquita outra vez. Então, quer dizer, essa briga política resultou para a Igreja Ortodoxa, resultou num desgaste tremendo, porque hoje, no cristianismo, quem manda é a Igreja Católica de Roma, entendeu? Foi muito triste o que aconteceu. Né? Essa diferença que a Suzana falou, gente, qual era justamente qual foi que chocava mais a Igreja Católica no que se refere à ortodoxa? O que eles faziam? Olha, eles não faziam assim grande coisa. O que mais chocou foi justamente essa história do filioque, né? Filioque, eu acho. Né? Que é a diferença do credo, né? Porque o credo é uma profissão de fé cristã. Serve para qualquer cristão, deveria servir para qualquer cristão, entendeu? E eu acho que eu tenho aqui um credo. Mas os ortodoxos, eles têm sim, tem uma diferença que é bem importante. É o filioque. Não, antes. É o filioque. Porque eles não acreditavam em quê? Em imagens. Aí eles chegavam, concentravam e quebravam as imagens, não é isso? Não, isso foi uma coisa momentânea, porque eles usam que Jesus, até hoje, né? Mas isso aí foi uma coisa momentânea. Mas momentânea. Chocava muito. Foi uma briga momentânea. Mas a briga que chocou muito, deu muita confusão e tal, mas foi uma coisa momentânea. Agora, a coisa que perdurou ainda hoje é a história do credo, entendeu? Eu estou procurando aqui um credo para ver se eu acho, mas, infelizmente, porque eu não sei de cor, sabe? Eu esqueci. Mas eu queria falar sobre isso, mas não estou encontrando. Então, vamos adiante e depois, se eu achar, eu... Muito bem. Então, aqui, pode... leio para vocês. Boa noite, Petra. No caso, Sandro, o que você compreendeu que pode acrescentar?
É assim, eu fiquei com a ideia que ah, ambas apesar de seguirem praticamente a mesma rota, queriam impor-se uma à outra. Uhum. Com certeza. É. Porque a situação aqui foi eu penso que foi meramente político e humano, não É. pela questão da religião em si, mas pela questão de poder. Uhum. Porque se nós voltarmos atrás nessa altura, e como a igreja era muito, como é que eu posso dizer, tinha muito poder em relação à parte política da altura, então eles aproveitavam a igreja e daí a começar-se a diversificar para uma parte muito mais política que propriamente religiosa, porque eles estavam preocupados em poder, em ter o poder e não espalhar o que realmente era importante. Uhum. É exatamente isso. É. Exatamente isso. E É. esses Foi uma dogmas briga de poder, né? na verdade, tudo até hoje, né, gente? São completos, como nós estamos falando, completamente humanos, né? O que eles queriam realmente é um sobrepor o outro. E eles tinham aqui, a desculpa, no caso, seria aqui que foi em 1043, o Celulário, no caso, que fez uma campanha contra, por causa do quê? Contra os dogmas. Que isso foi do caso do ortodoxo, né? Eles não aceitavam de jeito nenhum. Isso foi o ponto inicial, né? Que ocorreu com Miguel Celulário. Ele foi o patriarca aqui de Constantinopla. E agora aqui, isso que também aqui, olha que observe, com o Papa Leão IX, da Igreja Romana, ele assumiu desde 1048 até 54. E ele fez essas exigências aos cristãos ortodoxos. E como nós vimos, aí um foi que excomungou o outro. Uhum. Iniciou como foi justamente essas coisas pequenininhas, como deixou bem claro a Suzana, e que nós estamos vendo com o Sandra, né? E vemos também que a principal diferença entre ambas é isso. Essas diversas imagens, no caso, que isso mexeu muito, é claro. Imagine você vai, de repente, está na igreja, o padre lá fazendo a missa, entra o pessoal lá da igreja ortodoxa e começa a quebrar imagens, que para eles era tudo santo, né? Não tinham simbologia. Né? O que eu achei muito interessante... Infantaria eletrónica. Desliga, por favor, o microfone, Petra, por favor. Petra não só percebeu. Desculpem, Não nem tem tinha problema, percebido que estava ligado. Não tem Estava problema. aqui a falar com a minha equipa. Não tem problema, não tem problema. Peraí, quando eu estava aqui. Certo. E o que eu achei interessante, que foi falado da parte ortodoxa sobre Jesus. Vocês viram que eles têm uma concepção completamente diferente sobre Jesus? Que não é essa coisa humana como o próprio catolicismo vê? Porque a Igreja Católica, ela diz que Jesus tem a parte, vamos dizer assim, de Deus, né? Mas ele também foi um homem, certo? Então, tem a parte divina de Jesus e a parte humana de Jesus, né? E eles veem mais Jesus como a parte divina. Exato. Eles não enxergam muito Jesus como humano, entende? Eu não sei se até hoje eles ainda fazem isso, porque eu não tenho muito conhecimento da ortodoxia, mas na época essa foi
uma razão de briga entre eles, né? De discussão entre eles. Isso foi o que nós... Né? Mas é E interessante também essa parte, né, que nós, como essa parte já espiritual de Jesus, né? Que eles veem, né? E que nós, isso é muito interessante, porque nós colocamos assim, sempre queremos colocar, lembra, o Deus como se fosse com barba no trono e tudo isso, e eles e outras coisas que nós fazemos e utilizamos. E que ele estava olhando logo o lado espiritual. E nós, estudando no Novo Testamento, vemos o objetivo de Jesus foi trazer justamente esse lado, o lado espiritual. Tanto que ele fala muito, né, que vai procurar, que ele, que é através dele que vai se chegar a Deus. Né? É esse lado dele espiritual. Oi. Sim? Ô, Zélia, minha avó, minha bisavó, ela é ortodoxa. Para se olhar, é verdade, ela era muçulmana. Aí, quando meu avô, por causa de terra, mataram ele, então eles fugiram. Então, ela foi para a Grécia e lá ela ficou ortodoxa. E lá ele tem muito símbolo também, não tanto quanto a Igreja Católica, mas ele tem muito símbolo. E quando eles vieram para o Brasil, né? Aí, no caso, eles continuaram, que aqui tem igreja, pelo menos eu sei que no Rio de Janeiro tem, em São Paulo eu sei que tem igrejas ortodoxas. Brasília tem, Brasília também tem. Uhum. Tem. Meu sobrinho, o irmão de Raquel, você sabe quem é, ele é ortodoxo. Todo mundo lá é espírita, 99% é espírita, ele é ortodoxo. Porque ele disse que quer seguir a família, né? A tradicional família. Certo. Olha, a ortodoxia, como se conservou assim, por força de ter ficado em mãos dominadas pelos islâmicos, eles tiveram que se fechar muito para se conservarem. Então, eles conservaram até hoje uma certa pureza, assim, uma certa, sabe, limpidez que os católicos romanos, me desculpem, né? Eu também fui católica, né? Romana. Mas os papas se meteram muito com política, com uma porção de coisas que não tem nada a ver com a religião, e isso, de certa forma, contaminou aqui e ali. Não estou dizendo que seja tudo Que nós vamos ver isso mas depois, que há próximo decisões políticas. Isso. Exatamente. E os ortodoxos não, eles mantiveram, né, porque eles tiveram que se fechar para se proteger, senão seriam todos islamizados, entendeu? Eu tenho uma simpatia por eles, porque eu morei em lugares onde os cristãos eram ortodoxos, né? E até em Brasília eu cheguei de ir na igreja ortodoxa síria que tem lá, e gosto deles. A maneira deles interpretarem as coisas, eles são mais humildes. São simples, entendeu? não? São mais simples. São mais humildes, porque eu acho que são... mais simples, porque são muito sofredores. Isso. Eu me lembro que eu fui lá, ninguém me conhecia, naturalmente, é uma comunidade muito fechada, porque tem poucos seguidores, e o padre, que era brasileiro, né? Era brasileiro, quando ele viu aquela pessoa estranha, ele veio até conversar comigo, perguntou quem eu era, não sei o quê, eu falei meu nome e tal. Ele perguntou por que eu estava ali, eu falei, não, porque eu morei na Síria e tal, papapá. Então eu tive vontade de vir visitar vocês, não sei o quê. Aí ele me deu uma resposta que eu achei tão bonita, para você ver, né? Ele disse, olha,
a senhora é cristã, nós todos somos cristãos. Então, se a senhora quiser comungar, a senhora é batizada? Eu falei, claro. Ele disse, então, se a senhora batizou, se a senhora é cristã, a senhora quiser comungar, a senhora pode comungar, será um prazer. Nós lhe ofereceremos a comunhão com muito prazer e tudo, porque eu não vejo diferença entre nós e a senhora. Você entendeu? Quer dizer, é uma largueza de espírito que a gente não vê muito, né? Não é muito, menos vamos dizer, complicado, né? Mais simples a coisa. Menos complicada, mais simples, né? Ele perguntou, a senhora é cristã? Eu falei, sou. Então, está tudo aberto aqui para a senhora, aqui é a sua casa também. Eu achei aquilo tão simpático, né? Mas isso é fruto do sofrimento que eles passaram, e passam, né? Até hoje. Eu tenho uma Entendeu? Por favor. Eu tenho uma questão, apesar de sair ligeiramente, ou se calhar a passar um bocadinho à frente a esta questão, porque a situação dos cruzadas, os cruzadas... Não entra nisso não, não entra nisso não. Não? Nós vamos ver isso depois, já tem um vídeo isso. Já tem. Ok. É um outro tema, por isso que vamos fazer etapa por etapa, porque, sabe por quê? É bem forte todo esse tema, né? E tem muita... Olha, mas... eu só estou buscando, para vocês terem uma ideia, eu só estou buscando vídeos para que fique menos denso, né? Porque é muita coisa que tem por trás disso. Então, nós fazemos vídeos para que nós possamos debater e conversar. Mas é muita coisa. Sim, mas diga dentro do tema. Não, porque a ideia com que eu fiquei, a ideia que eu tinha das cruzadas é que eles que tinham começado as cruzadas para recuperar Jerusalém, porque tinha sido invadido pelos muçulmanos. Mas e a seguir a tudo isto que vimos, eu questiono-me, será que não foi uma manobra de matar dois coelhos com uma cajadada só? Bom, pode ser, né? Porque tudo no caso que nós vemos até hoje no mundo tem sempre a fator político. Você vê, Ernesto está por aí, Ernesto atacavam. Tudo tem. Porque eu pergunto-me, porque assim atacavam. Foi que a Suzana falou, né? Nós esqueceram da parte entre aspas, vamos dizer, eu vou dizer religiosidade, não religião, né? Porque é só o poder. Porque quem é? Somos nós, seres humanos. Somos nós, seres humanos, somos assim. Então, tudo eu acho que tem a ver só com poder, né? Bom... Sí, así es. Sim, amor? Así mismo es. Fue todo político. Não é isso? Todo cruzado fue político, como hacen hoy dice es lo IS en Siria. Todo político. É tudo político. En el fondo no era religión, porque uno que creía en Dios no va a matar. Não tem lógica. Então era político, todo político, poder, porque o Papa estava em quebra, estava quebrado a igreja em Roma. Então tinha que recuperar dinheiro e depois vino de la cruzada, vino que os herejes eram todos milionários e lhe tiraram dinheiro. Isso, vamos entrar na cruzada não, amor, porque é muita coisa, nós vamos ver na próxima. Isso que você falou foi interessante, amor, sobre eles estavam na quebra. Quebra, como se diz em português, eu esqueci, não sei o que é. Quebra. Estavam pobres. Sim, estavam quase. Por quê? Estavam quebrados, né? Quebrados, quer dizer... Mas por quê? Sem dinheiro. Falidos. Isso, por quê? Quebrados, falidos. Porque o poder estava concentrado em Roma e depois foi para Constantinopla. Exato. Então, toda a atenção foi para Constantinopla. Né? Nós dependemos de uma história que depois vem, que não esquece. Não, estamos falando aqui também do cisma. Hasta 1922 eram os manos. Esse mudou o mundo aí. Tá? Mas isso aí é outra coisa. Pelo amor de Deus, espera aí. Não vamos entrar no cisma, não, porque senão a gente vai ficar... Porque depois teve isso, não tinha tanta... Lembra que eles falaram no vídeo, né, que foi transferido, todo o poder estava lá em Constantinopla. E o que aconteceu com Roma? Né? Então, por quê? Aí vem a política.
eles queriam perder o poder, o que tinham em mãos, e até hoje nós temos isso. Bom, alguma coisa a mais, porque tem a parte papal, que é muito interessante, nós temos tempo para ver esse vídeo, para conversar. Vê como é mais fácil, gente, através do vídeo, do que ficar lendo, que fica mais fácil. A gente começa a conversar, e é mais dinâmico, né? Uhum. Bom, alguma coisa a mais? Quem está aí que gostaria? Petra, se você puder. Eu não sei se você está trabalhando ainda. Está trabalhando, né? Vou trabalhar. Estou só a ouvir. Tá, né? Então tá certo. Então tá, então você não pode. Alguma coisa mais dentro do Marinete, dentro do tema? Alguma coisa mais, gente? Não tem, não, obrigada. Não? Oi, minha lindona. Tá certo. Mas deu para entender mais ou menos, só um pouquinho, né? Porque... Porque tudo aí só é briga, né? Um poder. Só briga por causa Me adiciona. É o ser humano. Pronto, tá certo. Então, eu vou passar, gente. Nós vimos... Você se lembra quando começou realmente... qual foi o ano da cisma? Em que ano foi a cisma? Isso não sei. Não sei. Zé, me adiciona aí no outro celular, porque esse aqui a bateria está riando. Peraí. Foi 1054. 1054. Peraí. Bom, eu vou passar, gente. Enquanto isso, Maria Helena, eu vou adicionando, tá? Então, agora vamos falar da monarquia papal. Peraí. Ups. Eu tenho que sair daqui. Peraí. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E descubra que o Papa comandava os próprios soldados nesse Nerdologia sobre os exércitos e reinos dos papas. O Papa é hoje uma pessoa que, quando pensamos, raramente será em um contexto de grandes conquistas militares, comandar exércitos ou mandar em um reino. Na maior parte da história, entretanto, isso foi bem diferente e mudou faz pouco tempo. Na tradição católica, Pedro, o apóstolo, foi o primeiro Papa. Por cerca de 300 anos, o cristianismo foi clandestino no Império Romano, com diversos momentos de perseguição. Isso dificultava o estabelecimento de um patrimônio da igreja, mas dava um jeitinho. Terrenos e casas que eram, na verdade, da igreja, eram registrados como posse de clérigos ou fiéis. Com o reinado de Constantino, o primeiro imperador que se converte ao cristianismo, a religião é oficializada e o patrimônio da igreja é regularizado. O imperador chega a doar um palácio para servir de residência do Papa, o Palácio de Latrão, que existe até hoje. Quando o Império Romano no Ocidente cai, a península da Itália fica politicamente frágil, com vários grupos disputando o controle da região sem uma autoridade central. Ao mesmo tempo, por séculos, o patrimônio da igreja cresceu, o que era chamado de Patrimônio de São Pedro. No início do século VI, a igreja era a maior proprietária de terras da Itália, e, embora existisse o imperador em Constantinopla, na prática, o Papa era a única autoridade amplamente respeitada pela população, especialmente na cidade de Roma e arredores. E respeitado não apenas do ponto de vista espiritual, mas para a administração de temas cotidianos, no que era chamado de Ducado de Roma. A região era cobiçada pelo imperador de Constantinopla, que afirmava ser o legítimo monarca daquelas terras, e também pelos lombardos, germânicos que vieram do norte. Essa situação dura até 754, quando os francos, liderados por Pepino o Breve, coroado rei pelo Papa, derrotam os lombardos. O rei doa diversos territórios ao Papa, fundando o Estado da Igreja, ou Estados Papais. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Olha, vai aparecer uma imagem muito forte aí, que é alguém que vai ser crucificado, viu? Mas esse vídeo é tão bom que eu não tinha como tirar essa imagem, tá? Tá bem. Em 781, Carlos Magno formaliza essas fronteiras,
e, em 800, é coroado imperador pelo Papa. Agora, o Papa, além de ser a maior autoridade espiritual do cristianismo, era também o líder de um reino. Temas de economia, administração e justiça faziam parte do cotidiano desse reino. O Estado da Igreja tinha sua própria moeda e posições de poder e de nobreza. Intrigas políticas começaram a fazer parte das disputas internas da Igreja, incluindo disputas de famílias rivais. Alguns casos são famosos, como o de Bento IX, o mais jovem papa da história, aos 20 anos de idade, que se tornou cardeal por ser sobrinho de 2 papas anteriores, e o da família Borgia, um tema que vocês pedem bastante nos comentários. Pelos próximos 1000 anos, o Estado da Igreja será um dos principais reinos europeus, unindo o poder espiritual do Papa ao seu poder temporal como um rei. Ao mesmo tempo, ter o Papa como um aliado, ou até mesmo controlar o papado, torna-se importante para outros atores políticos. Principalmente, a disputa de poder entre os papas e os principais monarcas europeus, como os imperadores do Sacro Império Romano Germânico e os reis da França. Por mais de 200 anos, a Itália será dividida entre os apoiadores do Papa, chamado de Guelfos, e os do imperador, os Ghibellinos. Diversas guerras entre cidades e famílias italianas devastaram a região, com o estabelecimento de uma liga de estados italianos e o Estado da Igreja. Por séculos, as ligas italianas, as forças germânicas e a França continuaram a travar guerras. Em 1527, Roma foi saqueada pelas tropas do imperador e o Papa foi tomado como prisioneiro. E alguém não se envolve em tantos conflitos sem ter um exército. E esse também foi o caso dos papas. Existia o título de capitão-geral da Igreja, um líder militar normalmente ou de parentesco do Papa ou mercenário das cidades-estado italianas. O Papa Júlio II chegou até a liderar tropas, vestindo armadura e armado. Além de soldados contratados ou alistados especialmente para conflitos, foi estabelecida uma tropa permanente de guarda do Papa, em uma aliança com a antiga Confederação Suíça. Os suíços foram, por séculos, muito usados como mercenários por diversos exércitos europeus. O ano de 1506 é considerado a fundação da Guarda Suíça, que participou de diversas batalhas, e o papado também comandava uma pequena marinha. O atual país Itália é formado recentemente, uma unificação tardia. Os movimentos liberais e nacionalistas românticos que formaram o país tiveram influência das ideias iluministas e incentivo pela Revolução Francesa, especialmente na luta dos italianos contra o domínio austríaco. O auge da extensão do Estado da Igreja é justamente na véspera da Revolução Francesa, com um grande território na Itália e posses também no sul italiano e na França. Os territórios franceses da Igreja são confiscados e, durante as guerras revolucionárias, o exército francês invade a Itália e derrota os exércitos austríacos e os do Papa, que eram aliados. Durante a guerra, Napoleão se proclama rei da Itália, a primeira vez em séculos que esse título é usado. Além disso, ele revoga a doação feita por Carlos Magno 1000 anos antes e determina a anexação do reino papal, e as pessoas da região, pela primeira vez, não são governadas pelo reino do Papa. Após as guerras napoleônicas, as potências europeias restauram os territórios da Igreja na Itália. A ideia de uma unificação italiana, entretanto, continuava com força, e o Papa torna-se um ator político importante nesse processo. Os defensores mais moderados da unificação, o Papa como podia alienar boa parte da população católica. Já os mais exaltados defendiam uma república secular e, se necessário, a conquista do Estado da Igreja. O Papa não apoiava abertamente a unificação italiana, temendo perder seu poder secular e entrar em conflito com seus aliados austríacos, que dominavam o norte. Nesse período, as tropas do Papa reprimiram diversas revoltas populares pela unificação. Ao mesmo tempo, para satisfazer os iluministas, o papado tenta modernizar o reino, com uma proposta de constituição secular e reformas administrativas. E, por precaução, também a expansão dos exércitos da Igreja. Durante as guerras napoleônicas, já tinha sido criado uma cavalaria, e agora unidades de guarda e de zoado, um tipo de infantaria leve. Em 1816... Gente, desliga, por favor, o microfone que está dando interferência. Maria Helena, já te enviei, tá? Uma expedição militar de Garibaldi derrota os exércitos do Papa e anexa a maior parte do reino papal ao reino da Itália, que foi proclamado em março de 1861. Na época, o papado passava por uma crise de prestígio por causa de um escândalo envolvendo uma família judia. Com o anúncio do novo reino, Roma foi anunciada como capital. Só tinha um problema.
ela não fazia parte dos domínios italianos. O papado não aceitava negociar e ganhou um novo aliado, o católico Napoleão III da França. Em 1867, uma nova expedição de Garibaldi para conquistar Roma é derrotada pelos exércitos do Papa e da França. 3 anos depois, entretanto, as tropas francesas que defendiam Roma são retiradas da cidade devido à Guerra Franco-Prussiana. Com isso, os italianos oferecem um acordo para o Papa, que não aceita e afirma que irá resistir a qualquer presença de soldados italianos em Roma. A Itália, então, ataca Roma e a conquista da igreja, derrotando os exércitos do Papa. Agora o Papa vai aceitar a derrota, certo? Nada disso. O Papa se declara prisioneiro do Vaticano e todo ano vai pedir ajuda aos líderes católicos do mundo, dizendo que sua cidade está ocupada por um exército estrangeiro. Essa situação somente será resolvida 4 papas depois, em 1929, quando talvez alguém que você conheça já era nascido. É assinado o Tratado de Latrão, o mesmo palácio que Constantino deu de presente ao Papa, em que a Itália indeniza a igreja pelos territórios e reconhece a cidade do Vaticano e outros palácios como território da Santa Sé. Importante, Vaticano é o nome do território. O Papa é o chefe de Estado da Santa Sé. E a Guarda Suíça continua existindo. E não são só uniformes históricos e armaduras. Também são soldados muito bem treinados de armamento moderno e juraram defender o Papa com a própria vida. E, ao contrário do que diz a lenda, Michelangelo não desenhou os uniformes. Então, foi o que o Ernesto falou, né? Vemos aqui perfeitamente o que ocorreu com a igreja, com essa parte papal, como perdeu também, né? Muita coisa. O que eu não entendi, o que foi fazer a Suíça no meio de tudo isso? Depois eu tive a curiosidade, aí já não deu tempo para... E depois eu falei assim, não, vou procurar isso não. Aí, isso seria interessante de procurar. Mas você está ciente disso, amor? Não, ele não está. Não, eu creio. Que pena. Porque ele sabe muito essa coisa. Então, seria muito importante sabermos essa parte, o porquê. Como surgiu isso? E vamos deixar como tarefa para casa isso aí, para poder vermos o porquê. Por que entrou a Suíça nisso tudo? Qual o objetivo da Suíça nisso tudo? Né? Isso é muito interessante. Anotem aí, por favor. Para poder ver, tá? E outra coisa, o que vocês acharam de... Poderosa politicamente, né? A Suíça era neutra, mas se escorava ali no papado, entendeu? Não, aí vai cair na mesma coisa. Tudo tem a ver alguma coisa... É política, tudo é política. Eu vou procurar me enfronhar, porque realmente eu não sei, mas isso foi assim, pensando na história da humanidade, a gente logo conclui que só pode ter sido uma coisa assim, entendeu? Eu mantenho a minha neutralidade, mas eu sou amigo do rei. No caso, era o Papa. E até hoje! Até hoje! Pois é, até hoje. Você já pensou? Agora virou tradição, né? Agora virou tradição. Agora virou tradição, né? Mas você já pensou a Suíça, que, entre aspas, país neutro, aqueles soldados lá vão proteger, vão dar a sua vida para proteção do Papa? Pois é. O Papa é um líder espiritual, quer dizer, em tese, eles estão protegendo indiretamente a figura de Jesus, estão protegendo o cristianismo, né? Bonito, né? Então... bonito. Pois é. Mas, enfim, eu vou pesquisar, ver se eu encontro alguma coisa, tá? Por favor, seria muito bom para que possamos também estarmos assim, porque esses vídeos, olha a riqueza de história que tem esses vídeos aí. É verdade, muito bom. Né? Muito bom mesmo. Não adianta ficarmos aqui restritos a um livro. O que nós aprendemos de tudo isso
é que nós não temos que ficar restrito em uma determinada moda. E o EAD, eu não vi isso. Observem como ele fez. No primeiro vídeo, ele nos deixou bem claro que essa, entre aspas, esse problema que existia no cisma não foi em 1054. Ficar sem rede. Hã? Estavas a falhar, tens de repetir o que disseste, não sabia bem. Eu? Sim. Você mesmo, está falhando bastante. Agora? Sim. Agora está bom. Nesse momento não, mas nesse momento não. Aí está falhando, é? Agora não. Bom, então, observem que no primeiro vídeo, ele deixou bem claro que essa confusão com a cisma não foi em 1054, foi desde de Constantino, que foi existindo, que foi até chegar ao topo, né? E também os papas lá, que quando começaram a iniciar o poderzinho, a ter uma coisa, também foi do mesmo jeito. Foi crescendo, até querer ser realmente o dono da cocada preta, como a gente nós falamos, né? Pois é. Ô, Zélia, eu me lembro assim, que eu estudei, mas como eu tive AVC isquêmico, né? Mas, veja, quando eu estudei, eu me lembro que parece que era Constantino III, que na época até proibiu até o casamento, porque antigamente eles tinham mulher. Os padres, né? Alô? Ela deve ter caído também, não sei o que aconteceu. Caiu. Bom, o que vocês acham? E Sandro, desse vídeo aí, o que você achou? O que você tem a dizer sobre isso? Porque realmente é bastante rico. Foi assim, eu não tinha. Foi interessante, não tenho assim uma ideia formada, porque realmente não estava por dentro de tudo aquilo que assistimos. É um assunto muito vasto, né, Sandro? Sim, porque assim, a história tem a ver com as conquistas do próprio Napoleão e tudo mais. E realmente, há bocado, quando perguntaste na situação da Suíça, realmente é sempre interessante e complicado, porque a Suíça é sempre neutra, mas está em todo lado. Mas não tenho, absorvi a informação, mas não tem de ser esmiuçada para poder falar ou ter alguma opinião em relação. Vamos fazer então isso. Vamos seguir, porque temos suficiente tempo, né? Alguma coisa mais, Suzana, para deixar sobre esse vídeo? Marinete, quem quiser. Não, eu acho que o assunto é muito interessante, né? Não só do ponto de vista histórico, como do ponto de vista religioso também. E a gente pode se aprofundar sobre isso, até fazendo pesquisas de caráter pessoal mesmo, né? Isso seria realmente interessante, pessoal, porque nós estamos trazendo isso. Aqui como não pode ser muito aprofundado, né? Não, mas nós só de caráter trouxemos pessoal. isso para entendermos essa coisa do cristianismo, todo esse movimento que passou no mundo. Né? Essa parte do estudo pessoal é muito interessante, porque cada um falando posteriormente, porque depois vamos entrar no outro roteiro na Igreja Ortodoxa, então aí vai complementar muita coisa. Então, cada um fazendo a sua pesquisa, gente, cada um lá, outro cá, nos unimos em benefício do todo. Né? Eu prometo trazer para vocês alguma coisa sobre esse papel da Suíça e do papado. Para você é mais fácil também, não? Não, por que para mim? Não, você está na outra, estava pensando em outra coisa. Não, deixa, pensei que foi... Não. Eu lembrei do consulado, entendeu? Da parte não, mas eu já...
Não, eu já pensei saí de lá. Não, não é isso não, porque tem muita história também por trás dos consulados, aí é mais fácil também. Aí já é uma coisa que não tem Não, nada a ver mas com aí eu religião, é com pensei política mesmo. Mas aí é o brasileiro, não tem nada a ver com a Suíça. Bom, esqueci. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos passar adiante? Sim, vamos. Vamos lá. É. Vertical aqui, fechei, peraí. Agora sim, viu, Sandro? Vamos entrar, peraí. Deixa eu ver. Cruzadas? Não, na cruzada vai ficar... Eu vou seguir aqui o EGE, porque tem a tradução da Bíblia e depois vem as cruzadas. Ok. Em 386, São Jerônimo se estabeleceu nas proximidades da Basílica da Natividade, dedicando-se ao estudo da Bíblia. A ele se deve a célebre versão latina, a Vulgata, que mais tarde se tornou oficial na Igreja do Ocidente e de grandíssima importância na transmissão das Escrituras. E aqui estão as grutas de São José, dos Santos Inocentes e a Gruta de São Jerônimo. Foi aqui que ele se dedicou por mais de 40 anos à tradução dos textos bíblicos originais do hebraico e do grego para o latim. Descrever São Jerônimo não é tarefa fácil. Dálmata de cultura enciclopédica, se retirou no deserto próximo a Antioquia, berço do cristianismo, vivendo em penitência. Depois, tornando-se sacerdote, iniciou uma intensa atividade literária. Em Roma, foi colaborador do Papa Dámaso e, após sua morte, Jerônimo retirou-se para Belém. Um curto período, no entanto, serão um pouco mais de 40 anos, porém um período que deu resultados extremamente importantes, especialmente para a história da Igreja Ocidental, em que a língua era o latim. A partir daquele momento, todos poderiam usar uma tradução da Bíblia feita diretamente dos textos originais, de acordo com a visão de São Jerônimo, para o qual era preciso seguir a verdade hebraica, não as modificações feitas nas traduções subsequentes da Bíblia. Essa ideia é muito moderna e hoje todos leem na primeira página de cada Bíblia, traduzida dos textos originais. É preciso dizer que São Jerônimo teve essa preciosa intuição já há 1.600 anos. Já a suo tempo, 1500 anni prima di oggi. A Vulgata de São Jerônimo foi o primeiro livro impresso na história, saído diretamente da prensa de Gutenberg, em 1456. Ela ficou conhecida como Bíblia a 42 linhas, subdivididas apenas em capítulos. Os versículos foram introduzidos em 1527. Através dos séculos, chegou até os nossos dias e continua sendo o livro mais lido, traduzido e impresso em todas as línguas. Observem que ele fala, no caso, da importância dessa tradução, que estava em latim, tudo em latim. Entramos também, no caso da cisma, que estava falando sobre a parte, lembra do grego? Entre eles e o lado da parte do latim, porque os gregos eles se achavam, né? E depois nós vimos também que o inglês na época, naquela época de Jesus e tudo, era o grego, né? Então, observe a importância dessa tradução. Né? É importante. Essa tradução foi que tornou possível o cristianismo se esparramar por todo o mundo conhecido da época, né? Porque foi escrito inicialmente o Mateus, Marcos, Paulo, enfim, todos os autores da época, eles
cada um escreveu na língua que ele achava melhor, né? Paulo escreveu em grego, porque ele era um erudito, né? Isso. E grego era o inglês da época. Mas, por exemplo, Mateus, há controvérsias, mas parece que ele escreveu. As controvérsias se ele havia escrito em hebraico ou em aramaico, que era a língua do povo. Aramaico era a língua do povo, né? A língua que Jesus se expressava, né? E há controvérsias se ele escreveu em aramaico ou em hebreu, mas, de qualquer forma, como ele era um homem educado também, é possível que ele tenha escrito em hebreu. E Marcos escreveu em aramaico, né? E porque possivelmente Pedro talvez nem falasse hebreu, né? Porque Pedro era um pescador, era iletrado, né? Entende? Então, ele deve ser que ele se expressava em aramaico, que era a língua do povo, né? E foi ele, porque a tradição diz que o Marcos escreveu a partir do que Pedro disse para ele. E Pedro é que conviveu com Jesus, né? E então Pedro quis deixar as suas memórias. Então Marcos seria as memórias de Pedro, né? Mas que acabou saindo com o nome dele, mas isso não tem a menor importância. Então vocês imaginem que um pedaço em grego, um pedaço em aramaico, um pedaço em hebreu, né? Olha a confusão. E me diga o que as pessoas que viriam depois, né, desses tempos, que não falam essas línguas, é tudo língua morta agora, praticamente, menos o grego, né? E o hebreu que ressuscitou depois que os judeus voltaram para a Palestina, o hebreu ressuscitou, né? Então tinha que haver uma tradução para uma língua que todo mundo falasse. Então, essa tradução é fantástica, porque ela trouxe para nós a possibilidade de lermos a Bíblia. Para o povo. O povo lê. O povo lê. Entendeu? O povo lê. Não tinha, não tinha acesso. Ficava sempre restrito ao poder. De quem? Dos mesmos. Sempre a mesma coisa. Dos ministros, né? Dos ministros, ficava dos sempre padres a mesma e tal, coisa. né? Todos cultos. Mas quem realmente modificou, deu o passo final, primeiro foi o São Jerônimo traduzindo tudo para o latim. Mas aí, quando teve o cisma do protestantismo, uma das brigas do Lutero, né? Martim Lutero, foi popularizar a Bíblia. E o que ele disse? Uma coisa que hoje é óbvio, mas que naquela época era uma ideia assim extraordinária. A Bíblia em latim tem que ser traduzida para a língua do país onde ela está sendo introduzida. Hoje parece óbvio, né? Nós lemos a Bíblia em português, os outros leem em espanhol, os americanos e os ingleses leem em inglês, enfim, né? Tudo traduções a partir da Bíblia de São Jerônimo, a partir dessa, entendeu? A partir daí são feitas as traduções, e aí o povão, que só fala a língua do seu país, tem possibilidade de ler a Bíblia. Aí vem essa parte da tradução em alemão e tudo isso. Exato, entendeu? É interessante. E os ortodoxos, eles ficaram com o texto em grego, né? Porque eles falavam grego, né? E depois, mais tarde, quando eles foram dominados pelos árabes, a Bíblia foi traduzida para o árabe. E foi ampliando tudo isso, foi chegando no mundo todo, né? Chegou para todo mundo, finalmente chegou para todo mundo. Graças eu acho isso lindo. E olha que tem, apesar das guerras e tudo, chegou para todo mundo. É impressionante como foi levando e chegou. Foi. Ernesto entrou. Era isso mesmo que eu ia dizer, que acho que podíamos aproveitar o facto de Ernesto estar aqui. Isso que eu gostaria. Explicar o objetivo da Sociedade Vaticana. O amor,
Nós aqui estudamos, é uma pena que você saiu. Aparece aí, por favor, liga o ar. Tenía mucho dolor. Hã? Tenía cambre. Ok, não é isso não. É porque nós aqui estudamos, vimos um vídeo, que eu vou colocar depois esses vídeos no... Gente, é porque eu não me recordo, porque tem uma cena muito, muito brava que eu estava pensando que fosse no anterior, desse da crucificação, mas deve ser da cruzada. Bom, então, nós vimos... É no anterior, no vídeo anterior apareceu... eu vi. Mas é normal isso, não fique... mas é mais... isso é bobagem, isso é bobagem, é um fato histórico. Mas alguém fica... Às vezes a pessoa fica... Bom, amor, nós vimos no vídeo, no mandado papal, que a Suíça, que entrou os soldados que são responsáveis pela segurança do Papa. Então, nós queríamos saber, ficamos assim super... Eu queria entender o porquê a Suíça entrou nisso tudo. Você sabe? No sé. Então, vamos ser nós mesmos que estamos pesquisando. No, porque me olvidé, fue un convenio, no tiene nada que ver por la historia ni nada. O alguien, o apto, no sé en qué año, sí, es histórico, alguien de que mandaba en Suiza. Sí. No es un general, pero no sé el nombre, él consiguió, o ellos, pero no sé, no quiero decir cosas que... Então, vamos fazer uma coisa. Você que tem essa parte, se você puder também ver isso para nós, seria ótimo. Auf Deutsch, verstehst? Entendeu? Voy a ver eso. Yo conozco más la historia de Luther que de essa, pero voy a ver. Não, mas para mim, para nós, né? Você é suíço, você vai, né? E depois, da próxima vez, vamos ver isso, né, Suzana? Que você vai ficar... ¿Sabe por qué? Para decir una palabra, no, para saber por qué se posterior, como dice, tanto la Biblia. Se divulgó tanto la Biblia. Sí. Porque a un señor alemán, Gutenberg, inventó el Buchdruck, la primera imprenta en el mundo. Sí. Y mediante ese, en el tiempo de cuando llegó Luther, aprovechó eso y varias veces fue destruido de los superiores de Luther. Pero siempre consiguieron armar, gracias a esa máquina que se llama Gutenberg. La máquina existe hasta hoy. A impressora, né? A impressora. Sí, tiene impresora manual. Por eso no tempo era manual, né? Sí, así podía ser rapidino 100.000 Biblias. Y así comenzó. Sin Gutenberg não iba a funcionar. Tinha que escrever tudo à mão. O que nós vimos no vídeo, amor, porque você não estava presente. Bom, eu vou colocar vou ter que passar isso para o... Fica até mais fácil, para quem não está participando, eu passo para o grupo. Bom, falta um minuto. Eu vou ver esse para a próxima vez. Por quê? Porque os suíços também. Certo. Por isso. Vou terminar aqui com a gravação, tá? Só um instantinho. Bom, agradecemos a todos que virão esse estudo posteriormente, e agora, dando continuidade às nossas atividades, finalizaremos a gravação. Beijo no coração, muita luz para todos.